Um ponto de atenção para quem for comprar o carro, na hora de pegar um carregador portátil, pelo que eu percebi, existem carregadores portáteis que pode ser bivolt. Eu verifiquei o meu aqui, ele é somente 220, tá? Isso acho que é muito importante se você for fazer viagens para o interior ou tiver carro, casa no interior e for 110, ou você vai ter que fazer uma instalação de 110 dupla para gerar 220, né? O seu all-box tem que ser 220. Isso é um dos pontos que tem que ser feito, a instalação elétrica toda correta, que suporte, porque a fiação ela não pode ser usado, o próprio carregador portátil não pode ser usado numa fiação fraca. Eu usei na minha casa da praia e fiquei monitorando, e ele aumentou muito a temperatura da parte do conduíte, e existe um risco bem grande se você não tem uma fiação adequada. E não adianta somente trocar o plug, o conector, porque ele pode vir a dar problema, e é uma coisa bem grave. Um ponto que eu queria também acrescentar é que a questão do adaptador portátil, ele é muito bom. Você usa ele em qualquer lugar que consiga fazer essa ligação. Tem que ser para 20 amperes, ideal. Você até pode usar ele em 10 amperes, mas tem que se certificar que a fiação vá resistir. Eu dei a carga, que nem eu falei, na minha casa da praia, fiquei monitorando, ele resistiu sem problema, mas ele aumentou bastante a temperatura do conector e do conduíte. Eu vou comentar agora sobre a questão de configuração que o pessoal está me pedindo. Então eu vou mudar um pouco aqui. A gente tem no configurações do sistema, a gente pode escolher o automático da cor da tela, né? Ou modo claro, ou somente escuro. Eu prefiro deixar no escuro para dirigir. À noite eu vi que ele deixa muito claro essa tela, né? Então ele joga bastante luz. Claro, você consegue regular a intensidade do painel, consegue regular a intensidade do brilho, da multimídia, tudo isso é possível. O carro tem diversas regulagens, é muito bom. Tem que aprender, tem que ter paciência, tem que ter um pouco de facilidade também. Quem tem um pouco de aversão à tecnologia e interação, vai ter que ter um pouco de esforço. Eu prefiro deixar no automático, então ele fica assim, ajusta automaticamente. Mas eu vou botar na luz aqui, que é mais fácil de mostrar para vocês também. Então, questão de energia e configuração, o pessoal está me pedindo muito. A gente, pela percepção que eu tive de viagem, eu não uso outra configuração a não ser essa aqui. 70% watering save, você tem que setar, pode ser padrão ou alto. A diferença que eu percebi, eu fiz um teste, a diferença é que o padrão ele vai regenerando aos poucos e vai mantendo a carga um pouco mais equilibrada, parece um pouco mais confortável, tá? O alto, quando você muda para alto, ele faz essa regeneração mais forte, mais automática, e ele carrega mais rápido a bateria, mas também ele pode ser que consuma um pouco mais de combustível, tá? Eu fiz o teste, eu subi a serra em alto e desci ela no padrão. Dá uma pequena diferença, mas isso é o uso de cada um tem que ajustar, tá? Com o seu dia a dia. Quando a gente está usando e a bateria chega em, por exemplo, 25%, 20%, 20, 30%, vamos dizer, e eu faço uma ultrapassagem, preciso usar toda a bateria o mais forte possível, ela consegue fazer a ultrapassagem, ela vai lá para a questão de até 22% ela chegou a descer, mas ela não prejudica a ultrapassagem, ela não perde o desempenho e não perde potência, então não percebi nada de perda, tá? Mas quando você está setado a 70, logo depois ela vai ter essa regeneração e ela vai subir e vai manter a carga. No meu caso, que eu estava a 20, 25%, que eu fiz a ultrapassagem, foi na situação que eu desci a serra sem conseguir recarregar ela, porque eu usei bastante a bateria,
nesse percurso, usei ela até a 25 a 30%. Eu poderia ter parado, você pode parar o carro, botar aqui na função carregar, ficar com o carro parado, e ele vai se refrigerando e ele vai carregando, mas não é necessário, o carro vai conseguindo dar a sua carga. Se você colocar e setar em 70%, não mude, deixe em 70%. Então, esta é a configuração para viagens longas, como eu falo. Agora, já para uso na cidade, isso aí cada um vai ter a sua percepção e vai escolher da forma que é melhor. Depende da quilometragem que você está deslocando, mas o importante é que isso você consegue controlar dependendo o quanto tempo falta para chegar no seu destino para carga. Por exemplo, quando eu sei que eu não vou mais usar o carro, estou voltando do trabalho e faltam 20 quilômetros para chegar, eu seto em 30% este cara e só uso na função EV. Por quê? Ele vai consumir a bateria toda, ele automaticamente vai controlar o sistema e ele vai gastar a bateria até chegar nos 25%. Quando ele chegar nos 25%, ele automaticamente faz a conversão para o HEV e ele vai carregar a bateria somente até os 32. Se você deixar no 70 dentro da cidade, o que acontece? Ele fica o tempo inteiro tentando carregar e ligando o motor e gastando o combustível para chegar em 70%. Tá? O que eu consigo com isso? Eu consigo uma performance melhor e uma economia, porque quando eu chegar em casa, eu carrego com a minha energia, que é muito mais barata do que eu ficar carregando com o combustível. Esse aqui é uma situação, um exemplo de um caso de emergência, que nem a gente estava comentando. Você não tem como carregar o carro, não tem uma opção. Ou se você quiser, para ficar com um pouco mais de segurança, você bote para carregar o carro. Você pode fazer essa opção. Eu não testei ainda, eu vou, no próximo vídeo eu vou testar, vou ver quanto é que ele vai carregar e qual é o consumo de combustível. Claro que ele vai consumir o combustível para você fazer sua carga e fazer sua viagem, mas talvez isso seja mais benéfico do que você carregar durante o caminho. Não sei dizer, vou estar aprendendo também e vou postar aqui, a gente avalia juntos. Aqui é um item muito importante que vocês têm que setar, que é dentro da configuração do veículo. Lembra que você vai lá em energia e seta 70% e save? Também é importante você vir aqui em configurações do veículo e na parte de memória inteligente do veículo e lembrar, ele botar a opção lembrar modo save. Deixa este cara sempre setado, que daí ele vai ficar com a sua configuração original para todas as viagens.